Bom dia, amores da minha vida. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo a mais uma aula. E eu irei explicar a respeito do trabalho. Bem, primeiramente, 18 de abril é a data escolhida para celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil. Porque lá em 1882 nasceu o primeiro escritor brasileiro a escrever para as crianças. Isso mesmo. Monteiro Lobato, criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu creio que todos vocês conheçam, beleza? Também nós temos o dia 23 de abril, que foi escolhido para ser o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor pela Unesco. Lá no século XVIII, uma conferência geral ocorrida em 1995. Essa data, ela homenageia os escritores Inca Garcilaso de La Vega, Miguel de Cervantes e William Shakespeare. Isso mesmo. Que coincidentemente morreram nesse dia, 23 de abril de 1616. Sabendo de tudo isso que eu acabei de falar, nós iremos trabalhar o gênero literário cordel. Vocês já leram ou ouviram um livro de cordel? Já parou para pensar de onde vem esse tipo de literatura? Então, os livretos, eles costumam ser vendidos em feiras, pendurados em um cordão. Daí o nome cordel. Isso mesmo. Eu vou explicar a respeito desse gênero literário. E logo depois vou explicar como será o passo a passo dessa construção, ok? Pois bem, amores da minha vida, o que é um cordel? Bom, cordel são folhetos contendo poemas populares expostos para venda e eles são pendurados em cordas ou cordéis, o que deu a origem ao nome. Os poemas de cordel, eles são escritos em forma de rima e alguns são ilustrados com xilogravuras. Antes de continuarmos, meus amores, o que é uma xilogravura, tia Cris? Vocês não sabem? Olha só, amores, a xilogravura é a técnica de gravura em que se utiliza a madeira como a matriz para a reprodução de uma imagem. E essa imagem será gravada no papel ou em outro suporte, como se fosse um carimbo. Como podemos ver nessa imagem? Essa imagem produzida na madeira é utilizada como um carimbo. Já a isogravura, a madeira é substituída por uma bandeja de isopor. Sabe aquelas bandejinhas que geralmente vocês vão ali no supermercado, compram um salgado, um bolo, até mesmo carne. Está ali, ó, a bandejinha, coberta com papel filme. Pois é. Então, faça o desenho na bandeja, depois passa a tinta, ou com um rolinho ou com um pincel, ou até mesmo esponja, vocês utilizando batidinhas, enfim. Fazendo isso, depois você vai fazer o quê? Imprensar, usar como se fosse um carimbo, tá bom? Nisso você vai pintar com o quê? Com tinta guache, correto? E essa isogravura vocês irão fazer no trabalho de vocês, correto, amores? Bom, voltando ao cordel. As histórias presentes no cordel, elas fazem parte da cultura popular. E, em geral, elas mesclam o humor e ironia, como uma abordagem crítica de questões, ok? E os autores ou cordelistas, eles recitam esses versos de forma melodiosa e cadenciada, acompanhando de viola, como também fazem as leituras, ou declamações muito empolgadas e animadas para conquistar os possíveis compradores desses livretos. É comum que o cordelista seja o autor, o ilustrador e o produtor, o intérprete e também o vendedor de sua obra.
O cordel também proporciona o quê? A divulgação da arte, das tradições populares e dos artistas locais. Assume uma grande relevância na manutenção das identidades culturais e das tradições literárias regionais, ok? Então, amores, a literatura de cordel, ela tem o quê? Um início lá no período colonial, há muito tempo, né? Uma tradição trazida pelos colonizadores portugueses. Na Europa, os cordéis eram populares. Também em países como a França, a Espanha e a Inglaterra. Já que no Brasil, a literatura de cordel tornou-se popular no Nordeste, isso mesmo, no Nordeste, principalmente lá nos estados do Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte e lá no Ceará. Costumava ser vendida, meus amores, em mercados e feiras pelos próprios autores, correto? E alguns nomes ficaram conhecidos, ficaram marcados e se tornaram referência na literatura de cordel, como o Patativa do Assaré, Zé da Luz e João Martins de Ataíde. Quem já ouviu falar, amores, em um repente? Alguém já ouviu falar em um repente? Repente é a arte de improviso, improvisar versos normalmente desafiando outro cantador a responder e a continuar o seu canto. Tem muito em comum com isso, né? Com a nossa literatura de cordel. Embora os cordéis sejam só escritos e o repente seja essencialmente oral, só oral, ambos são representados na cultura nordestina e se auto-influenciam, certo? Os cantadores, eles usam o quê? Como base para os seus cantos, os cordéis. E também podem ser baseados em histórias cantadas repentistas. Um influencia o outro. Agora, vamos para o passo a passo. O primeiro passo, você vai ter que ter um diário de bordo, correto? Tia Cris, eu não tenho um diário, o que eu vou fazer? Pode ser comprado um caderninho, que creio eu que alguns já têm, já compraram. E esse diário de bordo, ele é essencial para todas as suas anotações. Toda essa produção que você irá fazer tem um peso de 3 pontos para a matéria de português. Já no segundo bimestre que nós já demos início. Tá bom? Vocês farão uma pesquisa sobre a origem do cordel, que é o primeiro passo que vocês irão fazer. Né? Vocês vão pesquisar os autores conhecidos como romanceiros, o nome de todos. Quando essa narrativa chegou ao Brasil, vocês também farão uma pesquisa de autores desses folhetos de cordel no Brasil, certo? Vocês vão pesquisar alguns cordéis e fazer a leitura em voz alta, isso é muito importante. E o site sugerido está no roteiro, com poemas de cordéis nordestinos, ok? Desses poemas que vocês vão ler, vocês vão realizar essa leitura, né, de todos os poemas. Vocês vão escolher 2 poemas desses para vocês fazerem a cópia no diário de bordo, correto? Desse poema que vocês vão fazer, vocês vão retirar palavras que rimam. Onde se encontra essas palavras que rimam? Como assim, tia Cris? Qual o verso que está a palavra que rima? Qual é a estrofe? Certo? Outro passo muito importante. Pesquisar cordéis no YouTube para vocês ouvirem como eles são recitados. O principal será o postado no grupo de Braulio Bessa, Dia das Mães, que eu irei postar. Logo que vocês ouvirem essa recitação desse poema, vocês vão fazer a releitura do mesmo, tá? Não através de estrofes e versos, mas sim com um belo desenho criado por vocês. Então vocês vão ouvir esse poema e vão fazer a criação.
E não esqueça que todo esse passo a passo que você vai fazer será feito no seu diário de bordo, ok? Muito bem, outro passo importante. Vocês irão fazer uma entrevista com uma pessoa mais velha, tá bom? Uma pessoa mais velha que você, pode ser seu familiar, pode ser uma pessoa que você conhece. E essa pessoa vai contar uma história que marcou o passado dela. Lembrando, pode ser uma história de vida ou uma história popular muito conhecida desse idoso, correto? Você vai ter que gravar essa história com seu celular e fazer anotações que vocês julgarem necessárias a respeito dessa história contada, ok? É muito importante que você não interrompa a entrevista. Você vai fazer uma tabela com sugestões do tema para o seu cordel. Você vai criar os seus versos. Cada estrofe tem que ter 4 versos. Esses versos podem ser rimados ou não. Use a sua criatividade e tudo que aprendeu com as leituras de cordéis. Outro passo, crie uma isogravura com a bandeja de isopor com o tema escolhido por você para o seu cordel. E o último passo, a criação do seu livreto, né? Você vai fazer depois você vai fazer um breve relato de no mínimo 10 linhas com a sua opinião sobre o seu trabalho. Você vai escrever os melhores momentos desse projeto e suas contribuições, tá bom? Os momentos mais difíceis e como eles foram superados, certo? Bom, então, o passo a passo do projeto, você está no seu caderno, a produção e tudo mais. Vocês vão tirar fotos também, certo? Fotos tanto do início como no final do seu projeto, para anexar no seu diário de bordo. A entrega, gente, será no dia 4. Não será aceito desculpas para não entrega do mês. Então, meus queridos, façam tudo direitinho, sigam o roteiro e qualquer coisa estou aqui para auxiliar vocês, tá bom? Então, hoje vamos dar o início ao nosso trabalho. Beijinhos no coraçãozinho de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!